Vamos para o nosso resumo da manhã? Hoje foi um dia que a gente estava esperando mais uma lateralidade, pelo menos o mercado demonstrando mais assim, espera, né, para ver se sai alguma novidade. Saiu hoje cedo a China de novo, colocando impostos também em cima dos Estados Unidos, mas a gente não está entendendo bem, né, onde que essa negociação vai parar. Mas por mais que a gente fique de olho no macro, as nossas decisões são tomadas aqui, o time de entrada pelo gráfico, por price action. Esse é o meu objetivo, essa é a minha sala aqui educacional. É isso que eu ensino, uma leitura gráfica, uma leitura de contexto, tá bom? Quando a gente acha timing perfeito de acordo com padrões que costumam acontecer ao longo do tempo. Hoje o dólar, o DXY estava caindo bem no início do dia, então, assim, a gente ficou com receio de já chegar e comprar aqui o dólar nessa primeira perna do dia. Então eu esperei, tá? E quando eu percebi que o dólar fez uma lateralidade, uma correção em forma, né, de um canalzinho assim, uma correção lateral, e fez um pullback perfeito na média de condução, essa barra de engolfo 9h30 da manhã, nós fizemos essa compra e levamos até o alvo macro que a gente tinha aqui para o dólar. Foi bem bonita essa operação. E aqui, 10 para as 10, ele fez aquela barrinha que a gente sempre comenta. Não é para você vender, pelo menos na minha estratégia. É uma barra que te convida a se retirar do trade, tá bom? E olha que interessante. Ele desceu muito forte. Ele violou essa mínima aqui da entrada. Então, quando ele rompeu essa estrutura e ele fez essa bandeirinha aqui de correção e rompeu, é como se ele estivesse confirmando, tá? Esse padrão oco de reversão. Nós fizemos essa venda no dólar, tá? Por aqui, ó. 10h30 na abertura dos Estados Unidos. Nós fizemos e o alvo da operação era o preço de abertura aqui, a mínima do intraday, tá? Então a gente fez uma operação muito bonita e muito técnica no dólar. Vamos agora para o índice futuro? Foi um dia de gain também, mas foi um dia de stop, foi um dia de calor. Não sei vocês, mas eu tenho aquele caso de amor e ódio com o índice eterno, né? Mas é um ativo que eu gosto de operar, eu gosto da loucura que é, né? Eu gosto da movimentação do índice. E hoje ele abriu com um gap muito amplo de 700 pontos. A forma que ele abriu, com as barras de defesa, com barras fracas, sem continuidade, já deu aquela impressão para mim que que essa abertura, a força da abertura, a gente tem que pensar que isso aqui é como se fosse um gap de vendas também, né? É muitos vendedores que entrou ali precificando já o cenário macro de abertura. É como se fosse uma barra de exaustão no macro, depois de um dia tão forte como ontem, também de tendência. E o ativo já não deu continuidade. Então, o que que aconteceu aqui para mim hoje? Ele começou a lateralizar e fazer um triângulo, e a gente esperou o rompimento dessa lateralidade. 9h30 da manhã, mesmo contra a tendência e contra as médias, eu fiz uma compra. Eu estava esperando ele fechar um gap, buscar uma região de liquidez de interesse aqui no diário. Só que quando ele engolfou a minha barra de entrada, quando ele falhou o topo, quando ele caracterizou esse canalzinho de baixa, tá? Eu virei minha mão, peguei a venda, busquei aqui a região de 1%, e nessa defesa aqui, eu comentei com o pessoal aqui na sala, gente, para mim o índice está fazendo um padrão deriva, tá bom? A gente vai esperar um rompimento de média. A gente vai esperar o rompimento dessa quebra de estrutura para a gente buscar aquele padrão que é muito conhecido, que eu ensino aqui na sala, o setup, que é um retorno à média de 200, tá bom? A gente pegou toda essa subida aqui, foi um super gain, e quando ele fez essa defesa muito forte aqui, 11 horas, todo mundo me conhece, sabe como que esse candle de 11 horas ali, eu já fico esperto e já protejo o meu trade. A gente saiu no stop gain e finalizamos o dia. E o mercado agora está nesse canal de baixo aqui, corrigindo. Para mim, tem mais espaço aí para cima, mas um canal de baixa até romper,
que a gente tem que fazer? Vender na extremidade superior, até que rompa a estrutura e que busque uma renovação de máxima, tá bom? Então foi um dia bom, foi um dia técnico, foi um dia de muita aprendizagem aqui na sala. Nós estamos num momento muito importante tendo aulas técnicas, ensinando vários setups importantes aqui do Allbrooks e price action mesmo puro. Então, quando a gente tem aula técnica e que acontece isso no intraday, é muito mais fácil a gente exemplificar. A gente está com a cabeça pronta da aula técnica, e a gente vai para o pregão ao vivo, a gente mostra a aula teórica, exemplos em tempo real. E isso ajuda muito na fixação aqui dos mentorados, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, por acompanhar meu trabalho. E amanhã tem mais.